Conhecemos o irmão Adevaldo com a esposa, ali em Mariporã, né, fazendo as missões ali, que nós fazemos uma vez ao mês, fazem 23 anos, viu, Amanda, que a gente continua ali. Vai completar esse ano 24 anos, já temos o terreno comprado, já faz 5 anos, só falta agora a construção, e que a prefeitura já aprovou, graças a Deus, e agora a gente vai atrás dos tijolos, do cimento, da areia, para a construção ali, né? E você era bem pequena, você não se lembra muito de mim, mas eu me lembro dessa família linda que que sempre estava presente ali na missão, para cima e para baixo, nos morros acima, morro abaixo, visitando as pessoas, dando estudo bíblico. E Deus abençoou, abrindo as portas para o irmão Adevaldo fazer teologia, e assim ele foi, com a família inteira, e está colhendo os frutos, né? Você já é formado em psicologia, seu irmão também já se formou, graças a Deus. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Né, eu lembro um pouquinho, assim, de você, do seu marido. A gente era muito criança na época, mas as lembranças boas vão ficando na gente. Eu sempre lembro de vocês ajudando lá o grupinho, contando histórias. E é um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer uma oração antes de começar? Por favor. Oremos, então. Querido Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de conhecer e rever irmãos. E isso é muito bom, Senhor. O Senhor é muito bom conosco. Que o Senhor possa continuar aqui, que eu tenho certeza que o Senhor já está conosco, mas que o Senhor possa continuar. Nesse momento de ver a palavra, que a gente possa ouvir a sua voz, Senhor, que nossos corações possam estar abertos para te ouvir. E que seja uma bênção, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quando a Miranda me chamou para poder falar um pouco sobre família, eu fiquei pensando, nossa, o que eu poderia falar? Então, eu escolhi um tema que pode dar uma impactada no começo. O nome do tema é Como Não Edificar a Sua Casa. Geralmente, a gente faz ao contrário, né? A gente vai pregar, a gente fala assim, vamos pregar sobre como edificar e tal. Mas aqui eu quis mostrar um pouco, trazer um baque mesmo para a gente ficar tipo, como assim não edificar? Existem algumas coisas que nós fazemos que podem atrapalhar a nossa comunhão familiar. E o que é uma família, então? Então, a gente puxa para a psicologia, né? Eu sou psicóloga, e a gente sempre começa ali falando como a família é importante. A família é a base do ser humano, né? O ser humano, ele é um ser social. Então, ele busca o tempo todo estar ali se comunicando, estando em sociedade, com amigos, pessoas. Até aquelas pessoas que falam assim, não, mas eu gosto de ficar mais na minha. Sou mais introvertida, eu gosto de ficar sozinha. Até mesmo essas pessoas precisam, em algum momento, socializar, conversar. Então, quando você joga ali no dicionário, pergunta a definição de família. Então, ele vai dizer para você que a família representa uma união entre as pessoas que possuem laços sanguíneos, e elas convivem e têm a base, então, no afeto. Então, essa é a definição de uma família. Seja com pai, mãe, irmão, vô, vó, né? E hoje em dia nós temos várias constituições de famílias diferentes. A família, é muito comum você ver, quando um bebezinho nasce, assim, o bebezinho parece com a mãe, tem o olhinho do pai, tem o narizinho da avó, porque a gente vem com esses traços moldando a gente. E aí eu te pergunto, você é parecido com quem? Algumas vezes me dizem, né, que eu sou parecida muito com meu pai, às vezes falam que eu falo como a minha mãe. E a família, então, ela é a base do ser humano. Eu atendo muitas pessoas que vêm tratar, às vezes, de traumas que tiveram lá na infância, com o pai, com a mãe. Às vezes é um vício que ele tem porque a avó tinha esse vício, foi passando geneticamente. Então, a genética e o ambiente, ele vai passando traços. A Bíblia fala que traços dos pais vão passando até a terceira e quarta geração. Então, o assunto de família é um assunto extremamente importante. Então, quando a Miranda falou assim, o assunto é sobre família, eu fiquei pensando, o que eu posso trazer
sobre família num pôr do sol. Então, quando a gente vai para a Bíblia, nós temos uma perspectiva. Primeiro, a gente começa com a primeira família no Éden. Então, quando Deus criou Adão ali, ele criou o homem do barro e falou para Adão: Adão, você agora tem uma missão. E vai dar um nome para todos os animais. Ele ali começa a dar um nome e ele percebe que ele está sozinho, não tem outra pessoa como ele. E ali a gente vê a primeiro indício de que o ser humano é um ser social. Então, Deus ele faz o quê? Uma pessoa para ele, né? Uma família, ele faz Eva. Então, a primeira coisa que Deus faz nesse mundo é o quê? Atribuir a constituição da família. E ao decorrer da Bíblia, a gente tem várias histórias de famílias. Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. Nós temos Salomão, que escreveu todo um livro para sua esposa, a Solomita. No ministério de Jesus, ele começa o ministério numa festa de casamento, para provar o quanto que a família ela é importante. E Jesus compara a Nova Jerusalém e a gente como noiva, para você ver como que a constituição familiar ela é importante. Então, por isso que a gente precisa estar atento à nossa saúde familiar. Eu quero ler um verso com vocês que está em Provérbios, no capítulo 14, no verso 1, que diz assim, ó: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Aqui ele está falando da mulher, mas a gente vai colocar aqui como um todo. Não só a mulher é responsável, mas o homem é responsável, os filhos são responsáveis. Então, a pessoa sábia, ela edifica a sua casa. Mas a pessoa tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Então, é um dever que a gente precisa prestar atenção. Mas se pergunta, mano, o que significa edificar? Né? Tem a palavra ali, a pessoa que edifica o seu lar. Então, edificar, na palavra de construção, eu não sou dessa área, mas na construção significa levantar uma construção, a partir do solo, a partir de uma base. E a gente trazendo um pouco para religião, então é fazer uma doutrina, é afundar nessa doutrina, é instruir nessa doutrina. Em Deuteronômio vai falar inculcar a doutrina nos nossos filhos. Então, toda a casa ela está sendo construída. Aí nós precisamos, então, entender que ela está sendo, como ela está sendo construída. Ela é construída através das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Então, a pergunta é, como que você está edificando a sua casa? Como você está edificando a sua família? E eu pergunto, e aí fica aqui o questionamento. Como não edificar a sua casa? Que problemas a gente encontra que a gente não pode cometer? Que erros que destroem o nosso lar? A primeira de todas está em Mateus, no capítulo 7, no versos 24 e 27. Eu gosto de trazer muitos textos bíblicos, e a gente vai ler ele aqui rapidinho, porque eu sei que o nosso tempo ele é curto. Mas a gente vai misturar, então, a Bíblia, a psicologia, e ver como que a gente pode ajudar na edificação da nossa família. Então, o primeiro texto, ele vai dizer assim, na minha versão, começando no verso 24, do capítulo 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou uma casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correndo os riscos, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, vou compará-lo a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os riscos, os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, a primeira, como eu não posso edificar a minha casa sem uma base espiritual? Aqui vem falando que você precisa edificá-la sobre a rocha, e nós sabemos que a rocha ela é Cristo. E quando ele fala aqui que pode descer a chuva, correr os rios, assoprar os ventos, combater aquela casa, ele está dizendo sobre as dificuldades. Este mundo, infelizmente, depois que entrou o pecado, ele é cheio de dificuldades. Eu tenho dificuldades, você tem dificuldades, e elas vivem batendo na gente. E se a gente não tem uma base espiritual, se a gente não cerca a nossa família de uma base espiritual, ela é derrubada. Então, o que a gente pode aprender na Bíblia? Que sem valores, sem oração, sem o culto familiar, o lar ele se torna o quê? Ele se torna instável. E é mais comum do que a gente pensa. Por exemplo, não ter um culto familiar,
não chamam as crianças para poder orar, para poder ensinar elas como é que se ora, como é que lê a Bíblia. E na psicologia a gente fala que as crianças elas aprendem através do exemplo dos pais. Então, se ela nunca te viu orando, ela não vai orar. Se ela nunca te viu lendo a Bíblia, ela não vai ler a Bíblia. Se ela não tem uma rotina de oração, de um culto familiar, ela não vai ter esse culto familiar quando ela crescer. Eu, conversando com uma amiga minha, eu descobri que era raro na casa dela fazer isso, esse tipo de coisa. Então, como que é mais comum do que a gente pensa dentro da nossa igreja não ter esses pontos com a criança. Na psicologia, ela ensina de que a espiritualidade, ela protege a pessoa. Por quê? Porque ela é uma rede de apoio. Você encontra outras pessoas, né? Todo sábado, toda quarta-feira, todo domingo, a gente encontra pessoas que têm o mesmo problema que a gente, dá apoio, a gente ora junto, a gente faz com o esporte só a gente fazendo aqui. E como é bom, como é gostoso. Então, faz com que a pessoa ela se firme. E ela pode também ser protegida contra a depressão, contra a ansiedade, e tudo isso por estar congregando junto. Então, as famílias que não têm tempo para oração, não têm tempo de diálogo sobre a fé, ou propósito comum, tendem a se destruir facilmente. Então, se você não quer que isso aconteça com a sua família, então você precisa ter uma base bíblica. Um outro ponto que é extremamente importante também, que é ignorar os sentimentos. Você não pode fazer isso se você quer ter uma boa edificação. Agora, se você não pretende ter uma boa edificação, então ignore os sentimentos da sua família. Em Efésios, no capítulo 4, verso 26, diz: irai-vos, mas não pequeis, pois não se põe o sol sobre a vossa ira. E Efésios também fala: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina da mansidão do Senhor. Então, é importante que, às vezes a gente vai criar conflitos, mas não fazer disso um ponto central da nossa família. Então, uma família que ela não tem apoio, que diz que não é capaz, vai criando na mente da pessoa o que a gente chama de profecia autorrealizadora. Ela vai acreditando que ela não é capaz. E às vezes pode acontecer de você querer muito proteger o seu filho, ou que eu tenho uma experiência dessa de, mas eu fico com tanto medo de ir para o mundo, porque às vezes eu acho que ele não tem essa facilidade de conversar com as pessoas. Mas quando você diz isso para o seu filho, mesmo querendo de uma forma para protegê-lo ou para dizer que é um cuidado, ele pode estar se reprimindo emocionalmente. Eu costumo dizer para os meus pais, né? Se eu não posso ser vulnerável na minha família, aonde é que eu vou ser vulnerável? Porque é na família onde eu aprendo que eu posso ser vulnerável, que eu posso errar e tentar outra vez. Se isso não tem essa dinâmica, como é que o esposo, a esposa vai poder ser vulnerável? E se não é vulnerável em lugar nenhum, ela acaba se sobrecarregando, não é? Então, pais ou cônjuges que não ouvem, que não expressam o que se sente, não dizem eu te amo, não dizem me desculpa. Então, eles acabam o quê? Invalidando as emoções, o que pode levar ao quê? A frieza e a afastamento. O interessante é que a gente estuda que a sua comunhão com Deus diz muito sobre como é a sua comunhão com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. Então, crianças, eles aprendem se eles podem se chegar a Cristo se eles são próximos dos seus pais. Se eles não são próximos dos seus pais, eles vão enxergar a Deus como um carrasco. Então, para você ver a importância de prestar atenção nos sentimentos, de validade, conversar. Então, Provérbios, no capítulo 15, no verso 1, vai dizer o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Então, a gente tem aqui o quê? A comunicação que machuca. Sabe aquela comunicação que sempre é grito, sempre acusação, sempre apontando os erros? Ele ensina o quê? Que eu não posso falar nada, que eu não posso me expressar. Então, a comunicação ela precisa ser empática, porque assim ela vai curar os relacionamentos. Então, nós devemos aprender a dizer as verdades com amor, ouvir antes de responder e escolher as batalhas. É muito comum as pessoas falarem assim, não, mas eu digo as verdades. Não importa, eu vou dizendo porque eu sou verdadeira.
Mas não é a verdade que você está dizendo, mas é como você está dizendo. Você está dizendo com amor ou para acusar a pessoa. É importante também o quê? Ouvir antes de responder. Porque às vezes a pessoa está no meio da fala e você corta e nem era aquilo que a pessoa estava falando realmente. E aí já começa um mal entendido e brigas. E a situação fica insuportável dentro de casa. E escolher as batalhas. Às vezes você tem negócio tipo, nossa, mas eu estava certa. Mas será que no momento compensa? Às vezes a gente quer discutir quando a gente está ali no meio da fúria, a gente está vermelho. Mas que tal se a gente parar, respirar, né, pensar um pouco, e aí depois a gente conversa. Porque daí o que machuca mais, às vezes, as palavras machucam mais do que as ações. Né? E aí uma palavra dita não tem como voltar atrás. E aí vem e magoa, é toda uma situação. Às vezes é difícil da gente poder se controlar. Né? A gente que é mais bravo, assim. Mas é uma coisa que a gente tem o quê? Diariamente, pedir a orientação de Deus. Através da graça de Deus, a gente vai trabalhando isso. A gente tem uma coisa muito importante também, que é o perdão. Né? Se você, como não edificar a sua casa quando não tem perdão? Em Colossenses, capítulo 3, verso 13, fala assim, ó, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofendeu. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, quando a gente tem aquelas mágoas acumuladas, vai fazendo um, vai fazendo outro, então a gente vai o quê? Se destruindo lentamente, a gente destrói a nossa família lentamente. Eu acho muito legal, um pregador uma vez falou, que Deus, ele é o Deus da segunda chance. A gente, como pecador, a gente é a pessoa da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Por quê? Porque a gente sempre lembra das faltas que os outros fazem conosco, né? Mas Deus não. Deus, ele perdoa e ele esquece. Então, quando a gente dá uma nova chance, é a segunda para ele, porque as outras já passaram. Então, é sempre dá o quê? Da segunda chance. E o perdão, ele é uma coisa que vem pela graça de Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos perdoar. Por isso que a gente precisa, lembra da base lá atrás que eu falei? A base na rocha? Por isso que a gente sempre está ali com Cristo. E aqui ele fala assim, que lembre-se que o Senhor os perdoou. Logo, você deve perdoar. É um dever nosso. Então, por quê? O perdão, ele liberta. Então, praticar o perdão ensina nossos filhos aqui a pedir desculpa. E ser o primeiro a estender a mão. Às vezes os filhos ficam olhando pra gente e eles ficam vendo se o pai vai pedir perdão. Pedir perdão para o filho, ele é muito importante. Ele ensina que você pode errar e depois pedir perdão. O pai que nunca pede perdão, ensina para o filho que ele também não pode pedir perdão. Então, edifica mal quem também terceiriza o cuidado da casa. 1 Timóteo 5,8 vai dizer assim, ó, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. E é pior do que infiel. Aqui, esse texto, ele é forte, né? Ele vem nos mostrando do quão importante é cuidar da nossa família. Tem aquele texto, né? Que adianta salvar o mundo inteiro e perder os seus. Então, quando fala assim, não podemos terceirizar a educação. Por quê? É nosso dever. É meu dever cuidar da minha família. Cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe, cuidar da minha avó, do meu irmão. É seu dever também. Né? Então, não terceirizar ao cuidado dos outros, ao da internet, que está em alta, responsabilizar a igreja, o pastor ou o conselheiro. Mas o quê? É minha responsabilidade. É estar presente. É participar da rotina, é conversar mais que cobrar, né? Porque as cobranças, eles machucam também. Então, para a gente concluir aqui, você pode ter uma casa bonita por fora, mas se os pilares espirituais e emocionais estiverem comprometidos, ela vai o quê? Ela vai desmoronar com o tempo. Então, a gente precisa ficar atento a isso, ficar atento à nossa família, cuidar dela, né? E fazer com que Deus esteja presente, para que o nosso lar seja forte, seja saudável, ser um lugar de cura e de refúgio. A nossa casa, ele é como se fosse nosso centro de comando. Né? Ele é onde a gente pode respirar. A gente pode deixar os problemas lá fora, né? E aqui ser um lugar de paz. Mas se a casa ela está comprometida, ela não é um lugar de paz,
Então vai virar uma confusão, porque a gente tem uma batalha lá fora, uma batalha aqui dentro. Então a gente precisa o quê? Orar cada vez mais. E ter a base em Cristo, que a gente possa edificar de uma maneira boa. E os pontos que eu aqui trouxe, elas possam ser importantes para a sua vida, para a minha vida também. Então hoje o Espírito Santo, ele quer mostrar para a gente, para mim, para vocês, aonde a gente tem destruído a nossa casa. Mas ele também quer nos dar ferramentas para reconstruí-la com sabedoria. E aqui eu quero deixar de novo o verso de Provérbios 14. A mulher sábia, a pessoa sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos o insensato derruba a sua casa. Que hoje você possa pensar e refletir. O psicólogo gosta muito de deixar a pergunta no ar, né, e fazer as pessoas refletirem. Como que está a sua casa? Você tem edificado ela ou você tem destruído ela? Se por acaso, infelizmente, tem pontos que está destruindo, que hoje você possa decidir reconstruí-la com sabedoria. O processo às vezes é demorado, é difícil, é muita oração, muito joelho no chão, mas eu tenho fé que vai dar certo, que vai conseguir. Tá bom? Vamos orar? Oremos. Querido Deus, querido Pai, Senhor, que o Senhor possa estar conosco nesse dia, que o Senhor possa nos dar fé, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor. Nós dialogamos um pouco aqui sobre família, sobre pontos importantes que devem ser ressaltados, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, porque esse mundo, ele é um mundo muito confuso, que está invertendo os valores, os princípios, Senhor. E a gente é bombardeado o tempo inteiro. Que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa colocar uma proteção sobre nossas famílias. Que a família de cada um aqui representado possa ser curado, restaurado, Senhor. E que o Senhor possa nos edificar cada dia mais. Que o Senhor possa nos dar força, Senhor, para conseguir. Que o processo pode ser lento, mas que nós possamos não desanimar, mas ter fé em Ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós aqui, restaurar a vida de cada um, restaurar os lares, as famílias, Senhor. Que o Senhor possa nos salvar, que o Senhor possa entrar em nossos corações e que o Senhor possa reinar em nós. Que a gente possa transbordar a luz do céu e que as pessoas possam ver o Senhor em nós. Que se nossa família estiver dividida, que o Senhor possa nos juntar outra vez através da nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa nos salvar. Que cada um aqui, que nós todos possamos ter um bom sábado na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amanda. Obrigada, Amanda. Louvado seja Deus. Nós vamos agora colocar o louvor final, que tem muito a ver com a pregação que você fez, que se chama Casa de Bênção. Durante o louvor, eu vou pedir para todos que estão aqui, que tenham algum pedido de oração, que coloquem os seus pedidos no chat. Durante toda a semana, o nosso ministério, ele ora pelos pedidos, né? E eu vou pedir, Amanda, após o louvor, se você pode também orar pelos pedidos que forem aqui colocados. Tudo bem. Vamos louvar? Só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te